que a gente vai ver agora? A evolução histórica da administração pública, e esse é o assunto que provavelmente eu vou ficar durante só o dia de hoje. Evolução histórica e reformas administrativas. Claro que isso inclui o Decreto 200, que é uma das reformas. E aí depois a gente vai ver o modelo de excelência gerencial, os critérios de avaliação, o Decreto 90/94, que substituiu a GES Pública, né, a diferença entre gestão pública e gestão privada, gestão de riscos, e, enfim. Hoje a gente vai ficar com a parte de história, beleza? Então o que acontece? Quando a gente fala dessa parte histórica da administração pública, a administração pública ela passou por 3 momentos. Mundialmente falando, seguindo a seguinte cronologia. Da pré-história, literalmente, até mais ou menos 1930, a gente viveu o modelo patrimonialista. Então, esse modelo patrimonialista, obviamente, ele é o que durou mais tempo, né? O que era um modelo patrimonialista? Tudo pertencia ao rei, ao soberano, ao ditador. Um modelo extremamente corrupto, presença de nepotismo, um modelo que tudo pertencia ao império, ao rei ou ao ditador. A coisa pública se misturava com a coisa privada. E claro que aí a banca vai usar os termos mais clássicos, mais acadêmicos, né? A res pública se misturava à res privada, né? Res é coisa. E esse modelo, se você parar para observar bem, na história do Brasil, na realidade brasileira hoje, a gente continua com muitas características desse modelo, onde a coisa pública se mistura à coisa privada, a corrupção, enfim. Pegando assim, fazendo sempre uma correlação com a história do Brasil, porque como o edital, tanto de STM, quanto de STJ, quanto qualquer outro edital, sempre coloca a evolução da administração pública, reformas administrativas. Será que é para a gente responder e estudar somente em relação à evolução brasileira? Não. Se tem lá evolução da administração pública, é evolução mundial. Só que a banca vai correlacionar com a evolução brasileira, porque ao mesmo tempo ela pede as reformas administrativas. Então a gente tem que saber diferenciar bem a evolução mundial da evolução brasileira, que até aqui coincide. Então, quer dizer, da mesma forma, na evolução brasileira, existe um modelo patrimonialista desde que o Brasil foi descoberto até mais ou menos 1930 também. Nisso, Brasil e planeta andam juntos. Só que vai chegar algum momento que a evolução mundial segue o seu rumo e a evolução brasileira atrasa, e que é em relação ao modelo gerencial. E aí você tem que saber diferenciar bem isso na prova. O complicado é que o senhor CESP, principalmente, ele consegue criar a questão, que ele está perguntando características do modelo, só que você não consegue entender exatamente se ele quer saber do modelo mundial ou do modelo brasileiro. Entendeu? Porque, por exemplo, vocês sabem que existem 3 modelos: patrimonialista, burocrático e gerencial. O burocrático é um modelo de transição. Então, quer dizer, é um modelo que foi feito para realmente durar pouco tempo, que era no sentido de eliminar essa corrupção toda do modelo patrimonialista. Só que no Brasil, a gente tem um modelo gerencial mal implementado, preso à burocracia da porcaria da Constituição de 88, que é a mais burocrática que existe, segundo Bresser Pereira. É mais burocrática até mesmo do que as constituições do Brasil Império, segundo Bresser. E, ao mesmo tempo, a gente tem patrimonialismo pra caramba, porque enquanto existirem Paulo Maluf, Roriz, clã Sarney e essa galera toda, clã Luiz Inácio e tal, a gente sabe que a gente está preso ao patrimonialismo ainda. Então, quer dizer, o modelo brasileiro ele é muito complicado de analisar. E aí, que dica eu dou para qualquer banca, mas principalmente para o CESP? Você vai estudar sobre a situação brasileira somente por um único autor, não precisa pegar outro, que é o Bresser Pereira. Ele é o que a banca usa. Só que o Bresser é tendencioso. Por que ele é tendencioso? Quem era ministro do planejamento no governo Fernando Henrique quando o plano diretor foi implementado? Ele. Você acha que nos estudos dele ele não vai puxar a sardinha para o momento em que ele era o ministro do planejamento? Óbvio que vai. Então ele é tendencioso. Mas é ele que cai, então é ele que a gente tem que estudar. Mas percebem, então você tem que tomar muito cuidado com a evolução mundial e a evolução brasileira, porque tem diferenças. Mas vamos voltar primeiro para a evolução mundial. Então o primeiro modelo, patrimonialista, né? Tudo pertencia ao rei, ao soberano, ao ditador, e tudo pertencia à família imperial, um modelo extremamente corrupto. O sentido real de administração pública, pelo menos em teoria, e que deveria ser o verdadeiro, é o seguinte, segundo os autores modernos: o serviço público é um conjunto de atividades e serviços ligados à administração estatal, através dos seus agentes e representantes, mas também exercido por outras entidades,
mesmo que particulares, sempre visando promover o bem-estar à disposição da população. Como é lindo isso na teoria, né? Do Estado servir ao cidadão. E isso é o que cai em prova. Você tem que tomar muito cuidado, principalmente porque aqui a gente vai falar de história, então vai acabar falando de Lula, vai falar de Collor, vai falar de Fernando Henrique. Você tem que tomar muito cuidado para a sua posição partidária, se é que você tem alguma, porque hoje em dia o ideal é não ter, né? Porque tudo é farinha no mesmo saco, mas para não deixar a sua visão partidária te atrapalhar na interpretação das questões na hora de prova. Se você é mais esquerdista, você provavelmente vai responder uma questão meio que contra o plano diretor do Fernando Henrique. Só que o plano diretor do Fernando Henrique ele não é de direita, ele é de esquerda. O PSDB é um partido originalmente de esquerda. Então, o Brasil é um país das contradições. Não deixe a sua opinião política ir para a prova. Um outro conselho que eu dou, embora esse seja o mundo verdadeiro, que a gente sabe que não ocorre no Brasil, o mundo perfeito que não ocorre no Brasil, você precisa responder como se tudo isso funcionasse. Então, para a prova, o Brasil é perfeito, as leis funcionam, o modelo gerencial é bem implementado, o lucro do Estado é revertido para o cidadão por políticas públicas, tudo é maravilhoso, é igual a aula de ética. Quando eu vou dar aula de ética, eu sempre falo para os alunos, eu vou dar aula de mentira, porque eu vou dar aula de um Brasil que não existe, mas é o Brasil da prova, né? Então, assim, cuidado para não se deixar influenciar pelas suas críticas. Mas, em muitos momentos, você tem que correlacionar com as suas críticas. Porque é a sua visão de mundo, é a sua visão política, que também é importante, principalmente para uma redação. Só que cuidado, o atual governo hoje, ele é de direita ou de esquerda? Eu acho tão horrível diferenciar isso, porque hoje em dia é tudo coisa do mesmo saco, mas ele é mais de direita, concordam? Você vai criticar, então, movimentos de direita numa redação de prova hoje? Não pode, porque você está concorrendo a um concurso feito pelo governo de hoje. Então, pelo amor de Deus, numa redação onde você tem espaço numa discursiva para fazer alguma crítica, não critique modelos atuais, não critique governo atual. O modelo gerencial é perfeito, privatizar é lindo, terceirizar é maravilhoso, a reforma trabalhista é perfeita. É tudo isso que você tem que levar para a prova com esse olhar, o que às vezes você entra com um conflito interno muito grande para conseguir fazer isso. A reforma trabalhista é uma porcaria para o Brasil de hoje, é maravilhosa, mas para o Brasil de hoje não funciona. O modelo gerencial brasileiro é extremamente corrupto. Você não pode levar nada disso. Tudo é perfeito. Então, em teoria, continuando, para a fruição direta por seus membros individualmente. Até parece que são os membros da população que fruem em relação à prestação de serviço. A gente sabe que hoje é uma minoria que é privilegiada. Mas, para o texto, para a prova, tudo é perfeito, o cidadão feliz e contente. Essas atividades prestadas pelo Estado para a sociedade são desempenhadas pelos funcionários públicos, o que hoje a gente chama de servidores públicos, né? Ou servidores e agentes, né? Em função das alterações de 8.112, que estão integrados nas entidades governamentais, tais como entidades políticas administrativas, direito público e de segurança pública. Depois eu pego. Enfim, esse texto ele continua falando de forma geral sobre a administração pública. Isso é uma leitura complementar, porque todo mundo já sabe, quem estuda direito administrativo, quem tem essas noções de administração pública, o que é o Estado, para que o Estado serve, como que o Estado tem que atender ao cidadão. De forma perfeita, tratar o cidadão como se fosse um cliente. Um cliente tem que sair satisfeito do atendimento na empresa privada, o cidadão também deveria. Dentro dessa concepção de modelo gerencial que a gente vive hoje, o Estado tem que ser administrado como se fosse uma empresa. Uma empresa tem que ser lucrativa, o Estado também. Só que você deve, para quem estuda mais direito do que a administração, falar assim, não, isso entra em contradição com tudo que eu estudei de direito. Porque ao olhar do direito, o Estado não pode gerar lucro. Concordo. Mas na matéria administração, o Estado tem que ser lucrativo. Mas não é um lucro para enriquecer bolsas, meias e cuecas de deputado. É um lucro para ser revertido em políticas públicas para o próprio cidadão. A partir do momento que o Estado gera lucro e ele mesmo paga suas próprias políticas públicas, o que deveria acontecer com os impostos? Reduzirem. Impostos reduzidos, sobra mais dinheiro para o cidadão escolher o que ele quer. Olha que mundo perfeito, né? Onde o Estado agiria como um agente regulador, com um monte de agência reguladora, não só com essas 10, 12 que a gente tem, aonde a tia do cachorro quente lá embaixo, na hora do intervalo, se estiver prestando um serviço ruim, com preço superior, seria presa imediatamente. É assim que funciona na Europa. E no modelo brasileiro a gente sabe que não funciona exatamente assim. Não tem quantidade de agência reguladora suficiente, os fiscais raros de agências reguladoras estão atrás de propina, dos grandes empresários, e o mercado não é fiscalizado. Mas na hora da prova, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, tudo funciona.
Essa concepção se chama Estado mínimo. Isso é, o Estado tem um mínimo de gente, um mínimo de tamanho, um mínimo de estrutura, aonde, a partir do momento que os impostos se reduzem, porque os custos do Estado se reduziu, sobra mais dinheiro para o cidadão comprar aquilo que foi privatizado e terceirizado. O modelo é bom, a ideia é maravilhosa. O problema é que ele tem sucesso nem na realidade brasileira e nem na realidade mundial. Embora vários outros países estão muito mais avançados nisso, também não é perfeito não. Também não se tem, na essência, um modelo gerencial definitivamente implementado. Então aqui é uma parte mais de leitura complementar, vamos para a parte histórica propriamente dita. Para a história do Brasil, a gente pode usar como exemplos do modelo patrimonialista Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI, né, que são os nossos imperadores mais recentes, embora esse modelo exista no Brasil desde 1500. Quais são as características principais desse modelo, então, não só no Brasil, como no mundo afora? Como eu falei, o aparelho estatal nada mais é do que uma extensão de poder do soberano. O Estado é administrado por ele como o palácio, como a casa dele, como a família dele. Né? Herança da época feudal. Então, qual é a principal moeda econômica do modelo patrimonialista? Feudalismo. E essa linha do tempo, com essas palavras-chave que eu vou colocando aqui, é o que você tem que levar como uma colinha ali para a hora da prova. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente entra no modelo burocrático, já saímos do feudalismo, a gente já entra na era fabril, revolução industrial, capitalismo. Então, quer dizer, há mudanças culturais no planeta que se refletem na mudança dos modelos de administração pública, como também com as mudanças de teoria geral da administração. TGA está interligado com isso daqui. E aí daqui a pouco eu faço essa interligação mais aprofundada. Vamos ver primeiro as características. Então, herança do modelo feudal, né, atende aos interesses da classe dominante, representando um mero instrumento de usurpação de poder. Outra principal característica desse modelo, nepotismo. Outra característica desse modelo, corrupção. Enfim, o poder que emana do povo passa a ser utilizado pelo governante para o seu interesse. Na realidade, o poder nem emana do povo nesse modelo. As contas do rei eram as contas do governo e constantes déficits eram provocados por gastos excessivos do Estado. O Estado e suas riquezas se confundem com o patrimônio do governante. Em outras palavras, a res pública se equivale à res privada. Na realidade, eu coloquei versos, não é nem versos, vamos colocar um coraçãozinho de união entre a coisa pública e a coisa privada. Então aqui são as palavras-chave por enquanto. Continuando. O patrimonialismo é um modelo em que o soberano é o Estado. Então o soberano não é o povo, como na democracia. Então quem é o soberano do modelo patrimonialista? O Estado. Tudo à vontade do Estado, tudo a bel prazer do Estado. Tanto é que o próprio Luís XIV, ele colocava, né, o Estado sou eu. Então quer dizer, ele mesmo se colocava como o Rei Sol. Né? Não há bens públicos, tampouco particulares. Então isso é legal de levar para uma prova, porque você poderia colocar assim, não, o Estado só possui os bens públicos, os bens particulares se misturam aos bens públicos. Não, bem público também não existe. É tudo bem da família imperial, é tudo bem do ditador. Né? Então bens públicos e bens particulares, a gente vai fazer isso aqui com um X, porque isso não existe. Tudo pertence ao Estado, não é nem público, nem particular. Ao Estado não, ao soberano. Então, esse poder ele se funda em regra no direito divino. Né? O governante é uma divindade ou representante maior dela. Assim, sua vontade é a lei, sendo inquestionável e irremediável. Governa despoticamente, tudo é sua propriedade, inclusive os seus súditos. Sobre esses tem poder de vida e morte e não existe a coisa pública. Então, para resumir, poder divino. Só que não é o poder de Deus, né? É o poder do imperador se achando Deus. Beleza. Se você lembrar dessas características, porque assim, na boa, modelo patrimonialista, as bancas só vão perguntar essas características principais. Elas não aprofundam, porque isso é tão amplo, isso é um modelo mundial da pré-história até 1930 em todos os países sem exceção. Então, quer dizer, não tem como perguntar detalhes de algo que é tão genérico e igual de país para país. O que você precisa fazer daqui até o dia da prova? O volume de questões de provas passadas, para tentar entender não essas características, porque essas características são fáceis. Dificilmente um candidato erra questão de modelo patrimonialista. Dificilmente. A não ser que o cara não leu nada e foi para a prova sem ler nada. Aventureiro total.
Mas você precisa treinar questões por causa das pegadinhas das questões, não é nem por causa do assunto. Então vamos ver uma série de questões aqui do CESP sobre esse modelo. Se a prova fosse agora, o que vocês responderiam nessa questão? Essa primeira está fácil. Entre os traços inerentes à administração patrimonialista estão o nepotismo e a corrupção. Totalmente correto. Percebe? Já na primeira questão, que ela vai direto nessas palavras-chave que a gente anotou, retirada dos textos acadêmicos. Então, quer dizer, isso é bem fácil. 2. Consoante o modelo de administração patrimonialista, o aparelho do Estado funciona como uma extensão do poder do soberano, o que faz que seus auxiliares e servidores detenham o status de elite. Aí complica. Percebe? Até aqui não estava fácil. Né? O poder do aparelho do Estado é uma extensão do poder do soberano, beleza. Aí olha o que a banca tenta fazer com a nossa cabeça. Traz para o linguajar moderno, em que faz que seus auxiliares e servidores. Tinha o conceito de servidor na época? Não. Mas será que é a isso que você tem que se atentar na hora da prova? Também não. Porque aqui está falando dos servidores como sinônimo de funcionários públicos, prestadores de serviço, funcionários do Estado, enfim. Não é no conceito servidor de 8.112, que é a questão que está colocando. Porque ela já nos remete no primeiro período ao patrimonialismo. Ela não está fazendo uma comparação com os dias de hoje. E aí temos outro tipo de questão que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Que aí é onde o candidato mais erra. Quando se fala do modelo mais antigo com uma comparação com o burocrático ou uma comparação com o gerencial. Por exemplo, a gente não tem uma visão de que gerencialismo é ultrapassado, lento, ruim, desnecessário? Só que, gerencialismo não, desculpa, burocracia. A gente tem um sentido negativo da palavra burocracia. Só que a burocracia, comparado com o patrimonialismo, ela foi ruim ou foi maravilhosa? Foi maravilhosa. Então, se a questão é elogiar o modelo burocrático comparado ao anterior, o modelo burocrático é perfeito. Se a questão comparar o modelo burocrático com o atual modelo gerencial, o burocrático é retrógrado. Percebe? Então, assim, esse que é o problema. O problema, nesse aspecto, não é a matéria, são as questões. São essas pegadinhas. E aqui, no caso, faz vocês travarem. Vocês não responderam com a mesma segurança que a primeira. Né? Mas e aí? Certo ou errado? Auxiliares e servidores detêm o status de elite. Para pensar. Como que era a base de qualquer modelo patrimonialista? Você tinha a figura do rei, soberano e ditador na cúpula, e aí, logo abaixo da coroa, faz de conta que isso aqui é a coroa, tá? Que eu não sei desenhar direito. Você tem dois grandes grupos de puxa-sacos abaixo da coroa. De um lado, a sacrossanta Igreja Católica, que naquela época queria terras, queria poder, queria dinheiro, aquela época principalmente, que a gente até assistiu no segundo grau, do filme O Nome da Rosa, Santa Inquisição, aquela coisa toda, e bem mais anterior a isso. E de outro lado, quem? Os nobres feudais. Olha o termo, nobres feudais. Por que eles detinham títulos de nobreza? Não seria muito fácil, no modelo patrimonialista, que é extremamente ditatorial, onde a coisa pública se mistura com a coisa privada, eu não precisar de parceria nenhuma? Porque eu sou o rei, eu sou o ditador, eu mando matar, eu mando prender, eu faço tudo o que eu quiser. Só que ninguém se sustenta sem uma base aliada. Porque quando você tem uma massa populacional enorme, se essas pessoas se rebelarem de forma organizada, derrubam qualquer poder. Se o brasileiro hoje se rebelasse de forma organizada, derrubaria essa porcaria toda. Mas, infelizmente, a gente não tem essa capacidade. Como também naquela época de organização, essas pessoas não tinham Instagram, não tinha Facebook, não dava para organizar uma passeata ali para amanhã, 8 horas da manhã, de surpresa. Por outro lado, era uma massa populacional enorme. Escravos, de um lado, e a massa populacional de escravos era gigantesca, e do outro lado, plebeus, que era uma massa gigantesca também populacional. Quem controla essa massa? O império não tem como controlar sozinho essa massa inteira. Então, os nobres feudais conseguiam terras, poder, títulos de nobreza, eram chamados de condes, duques, e por aí vai. E eles controlavam quem? A maior massa populacional da época, que eram quem? Os escravos. Com que tipo de cultura? Cultura do medo. O medo da chibatada, o medo de morrer, o medo de não estar mais ali, mesmo que numa condição ruim como escravo, de não sobreviver mais. Medo da morte. E na época a Igreja Católica, também querendo terras, também querendo poder, em troca, controlava quem? Para a família imperial? Os plebeus. Que não eram escravos, eram pessoas da sociedade, pobres, humildes, com poucas condições de sobrevivência, mas era uma massa populacional enorme também.
Como que a Igreja Católica controlava os plebeus? Da mesma forma que os senhores feudais controlavam os escravos, cultura do medo. E aqui eu estou falando do medo não necessariamente da morte, embora ele também ocorresse. Mas o medo dos 7 pecados, o medo de queimar no fogo do inferno, o medo de que aquilo é coisa do demônio, o medo de que aquilo não é de Deus. É a cultura do medo que quase toda religião impõe. Embora eu seja católico, mas eu preciso reconhecer, a Igreja Católica foi a instituição mais assassina da face da Terra numa época passada, em outras épocas, né? E por quê? Porque tinha interesses também patrimonialistas. Assim, a sociedade era dominada. Igreja Católica controla plebeus, cultura do medo. Nobres feudais controlam os escravos, cultura do medo. Escravos trabalham dando dinheiro para os nobres feudais com a produtividade. Nobres feudais pagando altos impostos, mas também enriquecendo na venda desses itens para plebeus, que não tinham dinheiro para comprar. E plebeus sempre com a promessa de que serei salvo, eu vou para o reino dos céus, não se emancipando. Então, quer dizer, não crescendo economicamente, nem financeiramente, e nem tendo poder para derrubar essa porcaria de regime patrimonialista. Foi a mesma forma no Brasil, a mesma coisa. E aí o que acontece? Esse modelo, então, ele faz com que esses nobres feudais, recebendo esses títulos, conde, duque e por aí vai, tenham o quê? Status de elite. Só que quando você lê aquela questão, você não interpreta o status de elite desse passado, você interpreta o status de elite atual. Né? Alguém milionário, um empresário, etc. Não tem nada a ver. E o termo servidores, embora seja atual, colocado pela 8.112, nesse caso, não é o servidor 8.112, é um sinônimo de prestador de serviço ao governo, funcionário público, ou seja lá o que for. Então, nesse caso, a questão está certa ou está errada? A questão está correta. É uma extensão do poder do soberano, faz com que seus auxiliares e servidores detenham status de elite. Correto. Não traga isso para o linguajar dos dias de hoje. É o linguajar dos dias de hoje, mas fazendo sinônimos àquele momento patrimonialista. Continuando, outra. De acordo com o modelo patrimonialista, o gestor público deve ter autonomia para gerir os recursos humanos, materiais e financeiros colocados à sua disposição, a fim de que os objetivos contratados e a finalidade pública sejam atingidos. Percebe de novo a tendência do CESP? Porque o meu objetivo aqui, gente, não é só explicar a matéria não, mas é principalmente como é que o CESP cobra, como é que ele pergunta, que cuidados você tem que ter. De novo, o CESP está falando de um modelo passado, patrimonialista, trazendo palavras de gestão contemporânea. Recursos humanos, recursos financeiros, tecnológicos. E perfeito, como ela colocou. Naquela época existia gestão de recursos humanos. O primeiro que os escravos eram tratados como animais, os plebeus também. Então, quer dizer, era a escória da sociedade. Não tinha recursos humanos. Recursos materiais, recursos financeiros, não, tudo pertencia ao Estado, ao soberano, ao rei, ao ditador, não tinha essa gestão de recursos. Então já está errado aí. Outro erro, e esse é o mais grave, a fim de que os objetivos contratados e a finalidade pública sejam atingidos. Que objetivo foi contratado na época? Qual era o contrato social que existia entre sociedade e governo? O rei é dono de tudo e quem for contra mim morre. Esse era o contrato social da época. Então, não existia objetivo contratado e finalidade pública. Então, até que o poder era vitalício. Então, que finalidade pública existe num poder vitalício, meu Deus? Então, nesse caso, certo ou errado? Questão errada. Embora a banca venha colocando palavras contemporâneas associadas a uma história muito antiga e tentando te confundir com os termos atuais, percebe que ainda assim, até aqui, as questões de modelo patrimonialista são fáceis. O bicho pega mais em burocrático e gerencial. Vamos lá, quarta. A administração pública burocrática representou uma tentativa de substituição das práticas patrimonialistas, originárias das monarquias absolutistas, em que inexistia clara distinção entre a res pública e a res privada. Antes de vocês responderem, esse é um outro tipo de questão sobre o assunto, que vai falar das transições de um modelo para o outro. Aí, qual cuidado que você tem que tomar? Tentar entender quem é o sujeito da frase, quem é o sujeito da questão. Porque se faz uma comparação com outro modelo, a gente tem que ver se é uma comparação progressiva ou que retrocede. Está comparando o atual modelo com o próximo, ou está comparando o próximo modelo com o anterior? O gabarito muda, se mudar esse sentido. Então, nesse caso, a burocrática representou uma tentativa de substituição das práticas patrimonialistas. Está comparando o próximo com o anterior, né? Até aí é verdade? A ideia do modelo burocrático foi eliminar a corrupção do patrimonialismo. E isso é certo. Originárias das monarquias absolutistas. Aí que está.
você vai no detalhe do detalhe, pô, a questão está mal redigida, porque está dando a ideia de que originária das monarquias absolutistas é o modelo burocrático. Não. Você está falando das práticas patrimonialistas, o sujeito aqui são as práticas patrimonialistas, em que não existia clara distinção entre a coisa pública e a coisa privada. Questão perfeita, correta. Só que aí, vamos introduzir então mais uma característica aqui na nossa linha do tempo resumida para a gente ver mais detalhes daqui a pouco. Se essas são as características do modelo patrimonialista, como que começou a surgir a ideia de modelo burocrático? Por que essa linha do tempo nos remete a 1930? Sendo que o modelo burocrático no papel foi escrito 24 anos antes. O primeiro livro que falou de burocracia é um livro de 1906, chamado Teoria da Burocracia, de um sociólogo de nome Max Weber. Para quem já estudou TGA, Teoria Geral da Administração, isso daqui não é uma TGA. Então, qual é a correlação que existe entre TGA e a administração pública? Total. Porque a partir do momento que a gente tem o planeta evoluindo no sentido tecnológico pós-revolução industrial e livros sobre a administração começam a ser escritos, a TGA, Taylor, Fayol, Max Weber, Peter Drucker, Elton Mayo, enfim, a revolução industrial que se deslancha a partir da própria revolução industrial acaba gerando necessidades de mudanças no modelo de Estado. E mudanças no modelo de Estado geram mudanças na revolução industrial até os dias de hoje. Então, uma coisa se mistura à outra. É impossível estudar TGA sem correlacionar com a administração pública. É impossível estudar administração pública sem correlacionar com TGA. Aí você fala, mas TGA não está no meu edital. Tá, se tem evolução da administração pública, tem TGA no seu edital. Só que aí não é a necessidade de conhecer cada teoria, detalhes de cada teoria. Mas quais teorias influenciaram nas mudanças do Estado? E aí, para isso, eu tenho que voltar um pouco na história. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse modelo patrimonialista, que vai até 1930, percebe que esse modelo sobreviveu, pelo menos até 1930, por duas mudanças econômicas mundiais. Desde que o mundo é mundo, ele sempre foi feudal. Em algum momento ele se torna industrial, e ainda assim o modelo patrimonialista imperava. Só que, será que também não foi a própria revolução industrial, e eu estou falando de iniciativa privada, fábricas, que acabaram levando ao fim também, contribuindo com o fim do modelo patrimonialista na maior parte dos países do mundo? Foi. Porque a partir do momento que a gente tem uma revolução industrial, a gente tem avanço tecnológico. Quando se tem avanço tecnológico, uma sociedade evolui. Quando uma sociedade evolui, ela derruba regimes. Então, quer dizer, há uma influência, sim, de mudança tecnológica em relação a mudanças de modelo de Estado. Enquanto o mundo foi feudal, tudo era do imperador e ninguém nunca mudou isso. Quando vem a Revolução Industrial, 30 anos depois, o bicho pega, muda para o modelo burocrático. Mas por quê? Quando começa a Revolução Industrial, quando a Inglaterra inventa o motor a vapor, no final do século XIX, rapidamente, pessoas começaram a observar o trabalho nas fábricas e escreverem livros. O primeiro livro de administração, a primeira TGA, não foi Teoria da Burocracia, foi uma anterior. A primeira TGA, de 1902, foi um livro chamado Teoria da Administração Científica, de um engenheiro americano chamado Taylor. O que foi esse livro? O Taylor não falou de administração pública nesse livro. Ele entrou em 6 fábricas nos Estados Unidos e ficou observando. Com base nas suas observações, ele foi fazendo as suas anotações. E colocou o nome Teoria Científica, um nome ruim para esse livro, porque, na boa, o que há de científico em observação? Isso é um método científico aprofundado e avançado? Não. Método científico aprofundado e avançado é a pesquisa de campo, a entrevista, o questionário, tudo aquilo que vocês lembram do capítulo Metodologia Científica lá dos seus TCCs. O cara só fez a observação. Só que nesse livro, o que ele faz? Um estudo chamado Tempos e Movimentos. Ele cronometra o trabalho do operário, percebe que ele aperta 50 parafusos, muda a postura corporal e o cara começa a apertar mais parafusos por causa da mudança corporal, da postura corporal modificada. Então o que acontece? Nada de administração pública aqui, só para aumentar a produtividade das fábricas. Só que nisso, Max Weber, já um sociólogo conhecido, renomado, acompanhou o início da Revolução Industrial, leu o livro do Taylor e acompanhou as mudanças tecnológicas que o mundo já começava a sofrer.
Só que o cara era sociólogo. Ele não vai escrever um livro só sobre fábricas. Um sociólogo, ele vai escrever sobre o contexto de governo, sobre a sociedade de forma geral. Quando em 1906 Max Weber publica Teoria da Burocracia, ele é um livro que ele sugere evoluções para as fábricas, melhorias para as fábricas e evolução para o governo, com base na mesma ideia central, burocracia. Palavra que a gente leva hoje no sentido negativo, como algo lento, ruim, desnecessário, mas que para a época, qual era o objetivo da burocracia? Eliminar a corrupção do modelo patrimonialista, colocar ordem nas fábricas para elas crescerem mais ainda. Quando vem a teoria da burocracia, esse cara sugere, tanto para fábricas quanto para governos, normas, leis, regras, procedimentos. Ele coloca para as fábricas, tenham regras internas, os chamados regimentos. Se hoje você tem que estudar a praga de regimento para tudo quanto é prova, e cada prova um regimento diferente, agradeçam ao Max Weber, ou mandem matar o Max... Ah, não, já morreu. Mas enfim, é graças a esse indivíduo, que cria leis, regras e normas para tudo quanto é canto. Com que objetivo? Diminuir a corrupção, colocar ordem no caos. Outra palavra-chave da burocracia, tanto para a gestão privada quanto para a pública, que ele cria, meritocracia, das pessoas crescerem porque merecem, e não pela pechada e pela indicação. Que bom, em 1906, alguém já tinha acabado com a pechada e com a indicação, não existe mais até hoje, que bom, que alívio, né? Só que não, né? Outro termo que ele coloca aqui, além de meritocracia, modelo racional legal. O que é um modelo racional legal? Uso da razão, sem emoções, isso é, impessoalidade, no seu sentido mais restrito, e modelo legal, leis, regras, normas e procedimentos. Se eu trabalho numa fábrica, eu posso fazer algo que o regimento não permita? Não. Se eu sou servidor público ou na época funcionário público, eu posso fazer algo que a lei não permita? Não. Princípios de legalidade começam a surgir a partir daqui. Então o que acontece? Só que o cara escreveu o livro em 1906. O modelo burocrático só começa a existir mundo afora a partir de 1930. Por que demorou tanto? Não tínhamos a tecnologia de hoje para um livro ser divulgado e difundido no planeta inteiro, todo mundo lê rapidamente. Se tivesse Instagram e Facebook na época, era fácil. Só que até esse livro ser traduzido para várias línguas, lido por várias pessoas, intelectuais começarem a adquirir as ideias e implementar, demorou 24 anos. Então, quer dizer, por isso que demora bastante. E aí, então, a gente ainda tem modelo patrimonialista ocorrendo durante o início da Revolução Industrial. Por quê? A tecnologia muda, os personagens são os mesmos. Quer ver um exemplo? Aí vamos puxar para a história do Brasil. Dom Pedro I, Dom Pedro II, etc. Na gestão do Dom Pedro II, ocorre algo revolucionário, que foi a liberdade dos escravos. Princesa Isabel assina a Lei Áurea. Algo extremamente positivo. Óbvio que os escravos não tinham nem que ter sido escravizados. Mas a partir do momento que foram libertados, em 1888, gerou um caos na economia brasileira. A economia brasileira também era com base nesse modelo. Dom Pedro II, Igreja Católica e senhores feudais. Era a mesma coisa. Só que você tira os escravos dos senhores feudais. Quem vai ficar revoltado contra o governo? Os senhores feudais. Por quê? Cadê minha produtividade? Cadê minha mão de obra? Cadê minha renda? O Estado também teve um problema com isso, porque diminui a produtividade, diminui a venda para os plebeus, diminui a cobrança de impostos e diminui também o envio dos subsídios produzidos pelos nobres feudais para alimentar a própria família imperial. Então, quer dizer, ele já era um caos. Mas, por outro lado, já existia uma revolução no Brasil e no mundo pró-liberdade dos escravos. Tanto é que já tinham outras leis antes da Lei Áurea, que já mostravam esse caminho. Lei do ventre livre, lei do sexagenário. Então, quer dizer, era algo que era certo de acontecer, de que a escravidão não iria durar muito tempo a partir desse momento. Tanto é que na maior parte dos países do mundo, os escravos são libertados mais ou menos na mesma época. Alguns países mais avançados, outros atrasaram, mas mais ou menos na mesma época. Isso gera um caos na economia. E aí o que Dom Pedro II faz? Como Dom Pedro II era alguém íntegro, família, honesto, pensava na população muito diferente do pai Dom Pedro I, Dom Pedro II vira para esses nobres feudais e fala assim: tudo bem, reconheço que a partir de agora a sua produtividade vai cair muito. Só que olha só, convidem os ex-escravos a continuarem trabalhando nas fazendas, porque esses ex-escravos não têm para onde ir.
E não tinham mesmo. Se põe no lugar de um escravo livre, com a carta de alforria em 1888, para onde você vai? Onde você vai trabalhar? Tinha fábrica para trabalhar na época? A Revolução Industrial só ocorreu 10 anos depois, em 1898. Não tinha fábrica. Latinha para catar na rua? Carro para lavar? Não tinha nada disso. Então, quer dizer, como que eu, escravo, negro, vítima de preconceito, que naquela época era, embora hoje também exista, é o preconceito mais idiota do mundo, mas naquela época ainda era pior, porque o escravo era considerado um animal, um ser sem cérebro, um bicho, enfim. E o cara está livre. E agora, eu vou para onde? A maioria dos escravos aceitaram convites de senhores feudais para continuarem trabalhando na fazenda? Claro que não. Pô, eu vou continuar trabalhando para o filho da mãe que me deu chibatada, que matou minha mulher, que estuprou minha mulher e por aí vai? Nunca. Alguns aceitaram, mas a maioria não aceitou. Não tendo como sobreviver, vítimas do preconceito pela sociedade. O que você faz para sustentar a sua família quando ninguém te ajuda? Rouba. Eu não estou dizendo que todos foram para a marginalidade, mas muitos também foram para a marginalidade. E muitos foram absolvidos por quem? Olha a ideia do Dom Pedro II, a sacada dele. Ele vira para os nobres feudais insatisfeitos com a liberdade dos escravos e fala assim: nobres feudais, as fronteiras do país continuam sendo invadidas por outros países. E a gente precisa proteger ainda mais as fronteiras brasileiras. Eu preciso ampliar as nossas forças armadas. Na época não existia aeronáutica, né? Era exército e marinha. Então vocês, nobres feudais, se assim quiserem, receberão um bom dinheiro do império, receberão armas, exércitos, instruções de guerra e se tornarão marechais do exército brasileiro, generais do exército e da marinha e por aí vai, comandantes. E ainda sugiro, recrutem os ex-escravos para as forças armadas brasileiras, para a gente dar ocupação para esse povo. E de repente instituir no coração desse povo agora algum patriotismo, para que esse ranço por terem sido escravos diminua. Pô, Dom Pedro II era um cara muito à frente do seu tempo, era muito visionário. Porque na boa, gente, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea porque Dom Pedro II permitiu. Quem é uma princesa para libertar os escravos de um país, sendo que você tem o seu pai como imperador? Não é ninguém. Isso foi com a autorização do Dom Pedro II. Mas olha a visão do Dom Pedro II. Não poderia ter sido Dom Pedro II a assinar a Lei Áurea? Por que ele deixou a princesa Isabel? Porque ele já pensava na emancipação da mulher naquela época. Deixar a mulher aparecer, fazer a mulher ter um pouco mais de espaço na sociedade. Enfim, ele não era nada machista. Então, um cara muito à frente do seu tempo. Só que o que acontece? Ele entrega na mão de nobres feudais revoltados com a liberdade dos escravos armas, exércitos e mantimentos. O que esses nobres feudais fazem? Recrutam ex-escravos, sim, ampliam as forças armadas, aprendem tudo que podem aprender sobre estratégias de guerrilha e tudo mais, e fazem o quê? Se juntam e montam o Bloco dos Republicanos, colocando um movimento para o Brasil inteiro de que o império é falido, de que o império é ruim, de que a família imperial tem que ser expulsa ou morta. E que tem que surgir um novo regime de governo chamado república, e não mais a monarquia, democracia. O que eles fazem então? Liderados pelo maior latifundiário do Brasil na época, Deodoro da Fonseca, derrubam o poder, expulsam a família imperial de volta para Portugal e surge o Brasil República. Com o surgimento do Brasil República, eu posso dizer que coincide com o fim do patrimonialismo e início da burocracia? Não. Eu posso dizer que piora o modelo patrimonialista brasileiro. Por que piora? Quando você tem um poder vitalício na mão de um imperador, ele rouba quando ele quiser, ele não tem pressa, ele pode roubar, explorar durante a vida inteira dele, é vitalício o poder. Quando você dá o poder nas mãos de alguém que nunca teve tanto poder, embora poderoso, mas nunca com tanto poder para um país inteiro, que só tem 5 anos de mandato, o que essa pessoa vai fazer nesses 5 anos? Explorar o máximo que pode. Foi o que o Marechal Deodoro fez. Política do pão e circo, festa, farra e orgia permitida pelas ruas do Rio de Janeiro. O que só ocorria na corte portuguesa é liberado para as ruas, para que o povo não perceba a exploração que o Marechal Deodoro pratica. O primeiro impeachment da história do Brasil não foi do Collor, não foi da Dilma, foi do Marechal Deodoro. Ele não termina a gestão dele. Tamanha corrupção que ele instala no Brasil. Nosso primeiro presidente. Aí vem Floriano, continua. E aí vem os outros, continua. Só que nisso, a Revolução Industrial também chega no Brasil. As fábricas também vêm para cá. Então aí olha só o que aconteceu. Ex-senhores feudais que ainda detinham as fazendas, que também eram coronéis, marechais, comandantes das Forças Armadas brasileiras, pegam o dinheiro que ainda possuem e constroem uma fábrica.
Os caras passam a ser donos de fazendas, das forças armadas e das fábricas. É muito poder na mão dessas pessoas, que não são do governo. Essas fábricas, quando começam a existir, não só mundo afora, como também no Brasil, não tinha nenhum modelo de gestão para copiar. Qual é o modelo de gestão? Eu quero montar uma fábrica. Deixa eu entrar no Google e ver como se monta uma fábrica. Hoje é fácil. Naquela época não tinha Google e também não tinha fábrica anterior para ver como foi montada. Qual era o único modelo de administração referência que existia na época? Patrimonialismo. O que os donos, os ex-senhores feudais, que agora são donos de fábrica, criam como modelo na própria fábrica? Mini regimes patrimonialistas. Aonde na fábrica, eu que sou o dono, sou o imperador, vou contratar um capataz, que é um supervisor, e vou pagar míseros centavos para os operários, que são os escravos. Percebe? E na época, alguém reclamava desse tipo de trabalho numa fábrica? Ninguém, cara. Para pensar. Eu sou um ex-escravo sem ocupação. Eu sou um plebeu sem ocupação e sem renda. Agora surge uma fábrica, onde eu posso trabalhar nessa fábrica de 7 da manhã até 9 da noite, ganhando 2 centavos a cada peça que eu vier a produzir. Isso é bom ou ruim para a época? Maravilhoso. Filas e filas se formavam na porta das fábricas de gente desesperada querendo ganhar 2 centavos por hora de trabalho. Porque era melhor ganhar 2 centavos por hora do que continuar morrendo de fome, de não ter nada. E quer saber? Se eu trabalhar 24 horas por dia, eu ganho um dinheirinho a mais. E assim as pessoas foram, e as fábricas absorveram essa mão de obra. O que as fábricas fabricavam prioritariamente na época? Armas, tecidos, utensílios domésticos, ferramentas. A Ford com o primeiro carro, que era só um modelo, uma cor, não tinha variedade. Naquela época as fábricas perguntavam, cliente, consumidor, o que você deseja? Não, elas fabricavam o que elas achavam certo. E todo mundo comprava, porque ninguém tinha nada manufaturado, então era sucesso de vendas. Todo mundo comprava, o trabalhador ganhava míseros centavos por peça produzida, mas ele trabalhava 20 horas, 17 horas, 18 horas por dia, ganhava algum dinheirinho, que dava para pagar sua cachaça e algum conforto para a família. Os ex-senhores feudais enriqueceram mais ainda com o crescimento das fábricas, só que isso fez com que o Estado começasse a perder o poder. Porque quem é o Estado se essa economia toda está circulando sozinha? Se as pessoas estão se empoderando sem depender mais do Estado. Então o Estado foi enfraquecendo, o modelo patrimonialista foi caindo. Esses imperadores, ditadores e tudo mais foram substituídos por republicanos, na maior parte dos países do mundo, e esses republicanos eram tão senhores feudais e donos de fábrica como os outros. A diferença é que estavam no poder. É muito diferente hoje. A maioria dos grandes políticos desse país não são grandes empresários, senhores feudais até hoje. Enfim, não mudou muita coisa. E aí o que acontece? Influenciado pelo livro do Max Weber, que começa a se espalhar mundo afora a partir de 1906, 1907, 1908, isso chega nos estados mundiais. Aí, evoluindo para a história brasileira. Vem a crise de 29, nos Estados Unidos. A grande quebra da Bolsa de Valores em Nova York, que obviamente se refletiu também no Brasil. Qual foi o motivo da crise de 29? Excesso de produção, falta de venda. As pessoas não compravam mais as velhas coisas que as fábricas fabricavam. Sendo assim, não comprando, o trabalhador parou de produzir? Não, porque o trabalhador ganhava por peça produzida. Nessa época tinha salário fixo, férias, 13º, fundo de garantia, não tinha nada disso. Só que no início ninguém reclamava. Tempos depois começaram a reclamar. Em 29, somado às reclamações de direitos trabalhistas que não existiam, somado às reclamações de abuso no trabalho, a sociedade não comprava nada. E eu não parei de produzir. Eu quero meu salário. E a fábrica não tinha dinheiro para me pagar. O que aconteceu então com as fábricas? Trabalhador, eu não estou vendendo. Então faz o seguinte, toma aqui para você 50 panelas de salário. As panelas, como salário, resolve alguma coisa? Não. O que eu vou fazer com as panelas? Eu teria que vender para sobreviver. Alguém comprava? Não. Crise de 29. Com a crise de 29, há uma quebra do cordão umbilical. Enquanto as TGAs dessa época, que foram científica, teoria da burocracia e teoria clássica do Fayol, eram focados em tarefa, a partir da crise de 29, a TGA vai para onde? Recursos humanos. Teoria das relações humanas do Elton Maio, teoria estruturalista, teoria dos sistemas, etc. Por outro lado, o Estado. O Estado não vai para o olhar do ser humano. Acaba o modelo patrimonialista, o Estado vai para onde? Burocrático, vai para a burocracia. Então, percebe,
As fábricas nasceram copiando o modelo patrimonialista de governo. Em 1930, o governo virou as costas e foi para a burocracia, as fábricas foram para o ser humano. Cada uma foi para um lado. Vai ter um momento em que elas voltam a se reencontrar, só que é o contrário. Agora vai ser o Estado copiando as fábricas, isso a partir dos anos 60, com o modelo gerencial. Porque dos anos 30 aos 60, o que as fábricas criaram? Planejamento estratégico, gestão da qualidade pós-Segunda Guerra Mundial na Toyota, gestão de processos, aquelas ferramentas todas da qualidade, Ishikawa, Matriz Gucci, Fluxograma, 5W2H, Seiri, Seitou, Seisou, Seiketsu, Shitsuke, os 5S, tudo isso veio nos anos 40. E enquanto isso, o governo estava preso na burocracia, fazendo o modelo burocrático eliminar a corrupção do patrimonialismo. As fábricas evoluíram, muito mais. Chega nos anos 60, os governos observam e falam assim, caramba, olha o que essas fábricas criaram, planejamento estratégico, que bacana, o que é isso? Gestão de processos, qualidade total. Será que essas coisas funcionariam no governo? Para a gente deixar o governo com mais qualidade? Focar de verdade em quem realmente interessa, o cidadão? A partir dos anos 60, os neoliberais europeus começam a fazer o que então? Copiar ferramentas de iniciativa privada para governo. Há uma inversão de valores. Surge o modelo gerencial. Que aí no Brasil teve um atraso, que depois a gente chega nisso. Diga. Na verdade, de novo, repete para mim, o que é que aconteceu? As fábricas pegaram, se olharam para o ser humano e o governo olhou para onde? Para a burocracia, para a questão de eliminar a corrupção. Entende? Só que as fábricas só começaram a olhar para o ser humano, não porque elas humanizaram a gestão. Esse ser humano começou a fazer greve, motim, rebelião. Então, quer dizer, as fábricas começaram a olhar para o trabalhador, porque senão elas iam falir. Foi a única alternativa delas. Não tinha outra coisa o que fazer. Porque para pensar, dependendo de um ex-senhor feudal, que hoje é dono de uma fábrica, ele vai pensar em benefícios ao trabalhador? Não. Mas o trabalhador está ameaçando de fechar a fábrica. Na realidade, ameaçando não. A Revolução Industrial foi uma verdadeira revolução, mas a crise de 29 foi mais revolucionária que a própria Revolução Industrial, no sentido do trabalhador tacar fogo na fábrica que trabalha, quebrar tudo. Imagina hoje, por direitos trabalhistas, cada trabalhador quebrando a própria empresa que trabalha, contra os abusos. Parece que a sociedade virou marica, porque naquela época todo mundo era macho e macha para fazer isso. Hoje não, todo mundo tem medo de clamar pelos seus direitos. Naquela época não tá errado, taca fogo. Bora quebrar essa porra. Era desse jeito, né? Quais eram mesmo os autores que você começou a falar? Fayol? Desta época, em TGA, dessas teorias que surgiram nessa evolução, Taylor, Max Weber e Fayol. Fayol com a teoria clássica da administração. Não, mas a partir de 30. Não, deixa eu entrar no modelo burocrático mesmo, aí eu criei outro esqueminha, que eu vou apagar isso aqui e fazer um esqueminha só do burocrático, tá? Mas para aquela primeira época, que não é o burocrático, patrimonialismo ainda, a TGA patrimonialista, Taylor, Weber e Fayol, beleza? Bom, sendo assim, o que acontece? A gente tem então o fim dessa estrutura, mas a continuidade desse modelo patrimonialista. Apenas mudou de configuração. Ao invés de senhores feudais, donos de fábricas. Beleza. A partir do momento, então, que a gente entra nos anos 30, a gente começa a ter também a sociedade mais exigente, querendo produtos de mais qualidade. Não querendo apenas o Ford modelo T cor preta, querendo variedade. Não querendo mais aquela panela feita desde 1900, igual, idêntica. Eu quero tamanhos diferentes. A sociedade começou a reclamar de qualidade das fábricas. E as fábricas entenderam, se eu não me adequar a isso, eu vou perder clientes. Porque alguma fábrica vai se adequar às exigências do consumidor. Aí a pessoa começou a ser tratada como consumidor, a partir de 1930. No Japão, nos anos 40, foco na qualidade total. Cria-se lá a gestão da qualidade total com Deming, Ishikawa e a fábrica da Toyota. Que hoje, até hoje essas ideias continuam. E que cai qualquer prova de concurso, que é a gestão de processo. Enfim, começa a ter uma outra revolução. Daqui a pouco a gente volta então para essa parte histórica. Outras questões. 5. Durante o período em que vigorou a administração pública burocrática, implementou-se a descentralização das atividades como forma de combate à corrupção e ao nepotismo patrimonialista? Não. Tem uma única palavra que deixou essa questão errada. Descentralização. Então, olha só. Durante o período em que vigorou a administração pública burocrática,
Implementou-se a descentralização? Não, implementou-se a centralização. Lembra, o modelo burocrático enrijece para depois flexibilizar de novo, né? Das atividades como forma de combate à corrupção e ao nepotismo patrimonialista. Se fosse centralização, a questão perfeita, estaria correta. Mas com descentralização, a questão é errada. Só que numa leitura rápida, tu passa batido ou não? Passa. Outra, a administração pública burocrática substituiu a administração patrimonialista. Certo ou errado até aí? Cuidado. Se você levar em consideração a evolução brasileira, está errado. Só que aqui está falando de Brasil, em algum momento? Continua. Na qual o Estado era entendido como propriedade do rei, em que não havia clara distinção entre patrimônio público e privado. Falou de Brasil? Não. Então, nesse caso, o modelo burocrático veio para substituir o modelo patrimonialista? Sim. Questão correta. Cuidado com o teu olhar crítico. De novo, eu reforço isso. Porque quando você fala que não, e você não está nem levando em consideração o modelo brasileiro, talvez você esteja pensando assim, não, mas isso não aconteceu em todos os países do mundo na mesma época. Se você parar para pensar, a Inglaterra ainda é patrimonialista, tem ali uma rainha. Não, ela não é mais patrimonialista, mesmo que ainda seja um modelo monárquico. Mas não é mais patrimonialista. Então o que acontece? Não deixa o teu olhar crítico te influenciar. A administração pública burocrática veio para eliminar o modelo patrimonialista. É para ser um modelo de transição, de corte. Corta o patrimonialismo, se implementa a burocracia para eliminar a corrupção, para depois flexibilizar para o modelo gerencial. Essa é a ideia. O modelo burocrático é radical, é de corte com o patrimonialismo. Não esquece isso. Porque se falar em alguma questão que é uma troca suave, que é uma transição suave do patrimonialismo para a burocracia, mas não é mesmo, é radical. Por quê? Tem a crise de 29. Os estados precisam fazer alguma coisa para não entrar em colapso financeiro. Você tem que ser radical. Ao mesmo tempo, greve nas fábricas, trabalhador querendo direitos, revolução tecnológica acontecendo, a sociedade ficando mais inteligente, mais pensadora e mais exigente em relação aos seus próprios direitos. Então o modelo burocrático veio para ser radical. Getúlio Vargas é o pai do modelo burocrático brasileiro, se isso cair em prova. E aí a gente tem, segundo Bresser Pereira, a primeira grande reforma administrativa significativa do Brasil, que é o DASP, Departamento de Administração Pública, criado na era Vargas. O que foi o Departamento de Administração Pública? Um departamento responsável por acompanhar a execução das leis criadas pela era Vargas. E nisso o cara foi muito bom. Leis para tudo quanto é canto, leis para educação, leis para cultura, lei do tombamento do patrimônio histórico, mas puxando para o que nos interessa, CLT, as leis trabalhistas. Extremamente desatualizadas para os dias de hoje, mas que bom que alguém fez. Pelo menos para aquela época foi maravilhoso. O grande problema é que Vargas, ele percebe o tamanho da corrupção que existia nesse país e ele não vê outra forma a não ser anular o Congresso. Mesmo porque o Brasil, então, começa a ser um parceiro dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, contra a Alemanha se aliando ao bloco dos aliados europeus. E aí o Brasil está em guerra. O poder subiu à cabeça de Vargas. Olha que contradição. Para eliminar o patrimonialismo brasileiro, que é ditatorial, Getúlio Vargas implementa uma ditadura. Então, quer dizer, aí tivemos uma contradição da era Vargas. Realmente bem intencionado, realmente alguém pensando na população, mas cuja vaidade subiu um pouco a cabeça. O que eu acho que é muito comum nos gestores de hoje, né? Collor, por exemplo, Lula, por exemplo, tantos outros exemplos que a gente pode citar de direita, de esquerda, de centro, de vaidades, não permitindo mais que a pessoa se dedique àquilo que ela realmente propôs. E com Vargas não foi diferente. Com a criação do DASP, então você começa a ter um país extremamente rígido em leis, começa a ter perseguição policial para as pessoas que não seguem essas leis, e começa a existir um caos, quase que uma guerra civil no Brasil na época. Vocês devem lembrar de ter estudado Coluna Prestes, lá na época do segundo grau. Quer dizer, o Brasil não vivia em paz na era Vargas. Mas extremamente importante também com esse objetivo de tentar eliminar essa corrupção do patrimonialismo brasileiro. Conseguiu? Não. Por mais que tentasse que tenha criado várias leis com esse objetivo, essa corrupção não foi eliminada. É aí que começa, segundo Bresser Pereira, o início do paradoxo na evolução da gestão pública brasileira. Quando o próprio Vargas, pai do nosso modelo burocrático, não consegue eliminar a corrupção do patrimonialismo brasileiro. Diferente da Europa, da maioria dos países da Europa. Corrupção nunca foi eliminada, mas muito diminuída foi com o modelo burocrático europeu, em cada país. No Brasil, não.
no Brasil não se consegue. E aí começa esse paradoxo. Mas continuando. Outra aqui do CESP. Com relação às abordagens clássica, burocrática e sistêmica da administração pública, tendo por base as reformas administrativas no Brasil após 1930, julgue os itens. Olha o que esta banca consegue fazer com a cabeça de um candidato e de um professor. Abordagem clássica, burocrática e sistema da administração. Isso é TGA. Só que fala da administração pública. O enunciado está errado. Não existe abordagem clássica, burocrática e sistêmica da administração pública. Existe abordagem clássica, burocrática e sistêmica das teorias gerais da administração. O enunciado já cometeu um erro, mas todos os enunciados estão certos, sempre, né? Tendo por base as reformas administrativas no Brasil após 1930. Você precisa estudar as reformas administrativas anteriores a 30? Não. Sempre as bancas vão perguntar a partir de Getúlio Vargas. E aí temos quantas? O DASP com Getúlio Vargas, o Decreto-Lei 200 em 67. Eu posso dizer que a Constituição de 88 também foi uma reforma administrativa e o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. Só essas 4. Ainda bem. Porque se cobrasse todas as reformas administrativas que o Brasil teve desde 1500, a gente estava ferrado, né? E não faz sentido cobrar reformas administrativas do modelo patrimonialista, se tudo continuava pertencendo ao rei, ao ditador, ao soberano. Então, no fundo, nunca mudou nada. E aí vamos lá então. O modelo atual, que caracteriza a gestão pública no Brasil, é patrimonialista, pois o Estado possui direitos de propriedade sobre os bens que administra. Essa pelo menos está fácil. Embora o enunciado complicado, todo errado, mal redigido, essa questão está tranquila, certo ou errado? Essa questão está perguntando do modelo atual brasileiro. Qual é o modelo atual brasileiro? Gerencialismo. Então, questão totalmente errada. Mas se você se deixa levar ao seu olhar político, mas Sarney está vivo ainda, Roriz está vivo ainda, Maluf está vivo ainda, então é patrimonialismo. Não leve sua crítica para a prova. Questão errada. E aí, então, a gente começa a viver a transição para a burocracia.